Queridos irmãos, queridas irmãs, com muita alegria estamos aqui mais uma vez para a divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, nessa proposta que é a Evangelho Terapia. Possamos, nesse primeiro momento, erguer nossos pensamentos, abrir nossos corações, rogando a Jesus, o Mestre amado, e aos amigos da espiritualidade que possam nos amparar e nos orientar, nos conduzindo e nos mostrando o quanto o Evangelho se faz necessário em nossa vida, em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. Que assim seja. Então, como é a proposta, né, abrimos ao acaso, sabendo que ao acaso não existe, uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos agora ler um pequeno trecho e fazer uma análise desse pedaço. Então, abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 24, a candeia debaixo do alqueire. E o tema proposto aqui não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Kardec aqui faz uma citação de uma passagem evangélica de Jesus. E o item 11 é exatamente um trecho do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, versículos 10 a 12, em que diz o seguinte: estando Jesus à mesa, em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E aqui nós vamos ler um pequeno trecho do item 12, que é a colocação de Kardec. Como ele é meio extenso, né, e não é a proposta nossa nos estender muito, nós vamos ler um pequeno trecho aqui e vamos fazer uma análise em cima dessa colocação de Kardec. Item 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisam. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas mais, maior seria o número dos mudos do que dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Então, agora a gente vai fazer, né, uma análise dessa colocação de Kardec, pensando, né? Nossa, você viu o que aquele fulano fez, né? E dizem que ele é espírita, né? Ele tem lá um centro, tem uma comunidade, faz atendimento. E como é que pode uma pessoa dessa, né? E os perseguidores, principalmente do espiritismo, logo falarão: ó, é médium, tá vendo? É coisa do demônio a mediunidade, né? Eles falam que tem contato com os espíritos, mas na realidade são demônios. E ouvimos várias coisas desse aspecto. Nós mesmos acabamos nos equivocando e criticando as pessoas que eventualmente se utilizam de forma errônea, né, equivocada, pouco pensada da capacidade mediúnica. Vemos às vezes irmãos nossos, né, de segmentos espiritualistas ou não espiritualistas se utilizando dessas faculdades com objetivo de ganho, ou interpretando de uma forma errada determinadas orientações até trazidas pela espiritualidade, ou sendo instrumentos de irmãos mais infelizes,
às vezes zombeteiros, brincalhões, equivocados, assim como nós, e que têm o direito deles, desencarnados, falarem o que bem entendem, o que bem pensam, como nós mesmos. E fazemos essa crítica, fazemos essa análise, né? Muitas vezes de um pré-julgamento, uma análise que nos aproxima de um julgamento que será certamente equivocado, porque nós não temos condições nem o direito de sermos juízes da conduta do outro. Então é muito interessante quando é colocada essa passagem aqui, né? Jesus ali sentado com publicanos, pessoas de má vida, e ele é questionado, né? Se questiona na realidade dos seus discípulos como é que o seu mestre se junta, vamos dizer assim, né, com essas pessoas, né? E Jesus questiona, exatamente fala isso, não são os que precisam de médico. Se nós pararmos para pensar na condição de desenvolvimento moral em que a maioria de nós se encontra no planeta na atualidade, todos somos doentes, todos precisamos de médico. E o maior médico, né, o médico de almas, que é Jesus. Então, não devemos nós ter a presunção de questionar, de criticar irmãos nossos dentro da questão da mediunidade que se equivocam na utilização dessa ferramenta, até porque, como é colocado pelo Kardec, ela é uma coisa que é inerente, é uma coisa que todos nós possuímos. Nós entendemos hoje na doutrina espírita que todos somos médiuns, alguns de uma forma mais ostensiva e outros de uma forma menos ostensiva. Todos nós sofremos a influência dos espíritos, somos intuídos por eles. A influência, a categoria da influência, a categoria do pensamento que nos é emitido pela espiritualidade, ele está diretamente relacionado à emissão das nossas vibrações, daquilo que pensamos, da forma que nos conduzimos, da forma que agimos. Então, se eventualmente algum irmão nosso, dotado de faculdades mediúnicas ostensivas, as utiliza de forma equivocada, muitas das vezes ferramenta de irmãos infelizes, esses irmãos desencarnados responderão e esse irmão encarnado responderá pela má utilização disso. Ele não é um favorecido, como nós falamos aqui. Todos nós somos médios. Ele tem uma mediunidade ostensiva. E se ele se utiliza dessa mediunidade ostensiva de uma forma equivocada, de uma forma que deturpa aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, nós temos que compreendê-lo de certa forma e não criticá-lo, porque muitas das vezes esses irmãos, mesmo que sejam espiritualistas, às vezes não se dedicam a um estudo aprofundado, às vezes não buscam entender a faculdade mediúnica, compreender a faculdade mediúnica, entender a influência da espiritualidade. Tem essa faculdade mediúnica que nós, como é colocado pelo Kardec aqui, né, ela é inerente a uma disposição orgânica e abrange a todos. Ele já nasce com essa faculdade, e às vezes por não ter uma orientação, né, certa, por não buscar às vezes uma orientação certa, acaba se utilizando dessa faculdade de forma equivocada. Vai responder por isso. Mais à frente aqui, nesse item, né, inclusive é colocado isso. Esses médiuns que se equivocam, que se utilizam da faculdade mediúnica de uma forma errônea, eles responderão por essa má utilização. Eles responderão pelos equívocos que tenham cometido, muitas das vezes pelas dores que tenham trazido, ou pela utilização, como foi conduzida a utilização dessa mediunidade. Né? Eles responderão por isso. Então, não cabe a nós fazer esse julgamento. E temos que ter, muitas vezes, o discernimento disso. Entendendo que você tem a faculdade mediúnica em vários segmentos religiosos. E nós temos, às vezes, pessoas que nem sequer se dizem espiritualistas, que são dotadas de faculdade mediúnica. E que, infelizmente, se equivocam. Infelizmente, às vezes, até perdem no decorrer desta encarnação, pela má utilização dessa faculdade, vão perdendo essa faculdade, ela vai diminuindo de intensidade, às vezes se perde totalmente, já respondendo ainda nessa encarnação pela má utilização dessa faculdade mediúnica,
Então, se ele se utiliza dela de forma equivocada, muitas das vezes, pela falta de entendimento da grandiosidade que é essa ferramenta. Uma ferramenta bendita. Não é um dom concedido por Deus. É algo, como é colocado aqui, inerente, né? De uma capacidade orgânica, se assim a gente pode falar, e que todos nós possuímos essa capacidade, né? De entrar em contato com a espiritualidade. Então, o que temos que entender aqui, trazendo novamente o conceito da passagem do Evangelho, é que todos nós somos doentes, inclusive esses irmãos que, infelizmente, se utilizam de forma equivocada da mediunidade. São doentes da alma, assim como nós. Nós estamos buscando uma compreensão, um entendimento que nos dê a possibilidade de cometer menos erros, que nos dê a possibilidade, caso sejamos médiuns, ostensivos ou não, nos dê a possibilidade de entender a mediunidade, a sua importância, a sua responsabilidade e o quanto somos cobrados se não a utilizarmos de uma forma certa. Irmãos nossos não têm essa concepção, às vezes não buscam isso, não foram orientados e acabam se equivocando na utilização dessa mediunidade. Mas não nos cabe criar um conceito de reproche, não nos cabe criar um julgamento, muitas das vezes equivocado, porque aquela pessoa vai responder por isso. E entendendo, novamente, trazendo, que ela é um doente da alma, assim como nós. Talvez a diferença esteja em buscar esse médico de almas que é Jesus, as suas orientações, as suas colocações, para que venhamos a sanar as nossas dores, as nossas mazelas, sanar as feridas que trazemos na alma. Outros irmãos nossos talvez não busquem isso, não porque não queiram, porque às vezes não têm uma orientação, desde pequeno mesmo, com relação a isso. Às vezes de uma forma até no extremo oposto, ao perceberem outros as capacidades mediúnicas dessas pessoas, começam a se utilizar daquilo como uma ferramenta de ganho desde pequeno. Desde pequeno, às vezes, pegam, né, aquela capacidade na criança, no adolescente, né, e aí pessoas que os cercam, para que seja aquilo uma ferramenta de ganho. Essa pessoa também responderá por isso? Sim, porque ela tinha talvez ali a oportunidade de orientar, de conduzir, de explicar, dela para os caras aprender, para ensinar aquele que tem a capacidade mediúnica da utilização certa dessa ferramenta e não faz. Então também essa pessoa se orientou errado a esse médium, também vai responder por isso. Esse médium, se ele faz isso de forma consciente, vai responder por isso. Como dissemos, muitas das vezes perdendo essa capacidade mediúnica ainda nessa encarnação ou encarnações vindouras. Porque nós entendemos que, assim como todos somos médios, aqueles que são médios ostensivos trazem muitas das vezes de outras existências essa capacidade. Então, são oportunidades que estamos tendo, né, de reformular, de utilizar essa ferramenta de uma forma correta, de buscar o grande médico de almas que é Jesus para sanar as nossas dores, para desenvolver a nossa capacidade de entendimento dessa ferramenta e utilizando-a de uma forma produtiva, construtiva, em benefício, em prol do próximo. Porque esse é o objetivo da faculdade mediúnica. O contato com a espiritualidade, auxiliando muitas das vezes irmãos sofredores na espiritualidade e sendo instrumento daqueles que nos vêm a esclarecer no atendimento dos outros que nos cercam, no mesmo ciclo evolutivo que estamos, nessa mesma caminhada encarnatória que nos encontramos. Mas pensando sempre que devemos buscar esse grande médico que é Jesus, para que ele possa sanar as nossas dores íntimas, para que nós possamos utilizar da capacidade mediúnica de forma consciente, equilibrada e responsável. Para tal, faz-se necessário o entendimento, o estudo, a pesquisa, o aprofundamento do entendimento dessa faculdade, mesmo que não a tenhamos de forma ostensiva, que nós busquemos o entendimento da capacidade mediúnica para que, ao vermos outros que tenham, nós temos a capacidade de perceber, nossa,
Está se equivocando, não é por aí, não é o espírito que está falando, é ele. Tendo sempre, como Kardec coloca, essa razão embasando mesmo as manifestações mediúnicas. Então, irmãos, vamos parar para pensar nisso. Não vamos criticar, não vamos julgar irmãos nossos, independente do segmento religioso, seja ele espiritualista, seja ele espírita ou não espírita, que se utilizam equivocadamente da mediunidade. Roguemos ao grande médico de almas que os orientem por meio dos amigos da espiritualidade. E mesmo nós outros, roguemos o mesmo amparo a Jesus, aos amigos da espiritualidade, para que nos conduzam, para que nos orientem, para que nos mostrem que a mediunidade é uma ferramenta sagrada, que deve ser utilizada com responsabilidade. Dei outro dia um exemplo num grupo de estudo nosso do martelo. O martelo é uma ferramenta grandiosa, uma ferramenta de extrema importância quando bem utilizada, né? E cria muito, tem a capacidade de contribuir na criação de muito. Mas o martelo, se mal utilizado, pode virar uma arma letal, uma arma que pode tirar a vida de uma pessoa. É o mesmo martelo. A forma está na utilização dele, de como vamos conduzir essa ferramenta. A nossa mente conduzindo essa ferramenta. Assim é a mediunidade. Que saibamos, então, conduzir essa ferramenta àqueles que as têm de forma ostensiva. Aqueles que não têm de forma ostensiva, temos a capacidade de também conduzir as influências que a espiritualidade nos traz. Sempre rogando ao grande médico que nos asseverou que são os doentes que precisam de médico, que esse médico trate a todos nós doentes, doentes da alma, doentes da consciência, mas tendo sempre a certeza que com o amparo dele, com o auxílio da espiritualidade amiga e realmente amiga, que quer nosso bem, que nos conduz e nos orienta, nós vamos ter sempre a sintonia maior com o alto e utilizar essa capacidade de intercâmbio de forma construtiva e produtiva, a nós e aos nossos irmãos de jornada. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Muita paz.